Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva que, olha só, ontem eles deram o palpite deles falando sobre o que aconteceria na partida entre Flamengo e Botafogo. E nós vamos analisar aqui agora o pós-jogo, o que eles falaram depois, né? Que muitos tiveram que engolir. Vamos aqui analisar, chega explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações e coloca a sua risada aí pra imprensa paulista, porque ó, tá demais, meus amigos. Cresce esse vídeo, o canal ESPN, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo, analisar aqui a imprensa falando o antes e o depois do Mengão. 0. Que isso? No primeiro tempo. Você não estava esperando um 4-3? No primeiro tempo. No primeiro tempo. 3-2 Botafogo, meu palpite. Aí o Luiz Henrique é substituído, aí vira. Professor Celso Zé, seu palpite para Flamengo e Botafogo. Hoje quem sai na frente ganha. Ah, é? Quem vai sair da frente é o Botafogo com um gol do Luiz Henrique. E esse resultado se manterá até o fim. 1-0? A histórica estreia de Luiz Henrique fazendo o gol da vitória por 1-0 sobre o Flamengo. Com todo Eugênio Leal, seu palpite para Flamengo e Botafogo. Vocês sabem quem tá do outro lado ali, não? Do lado de lá, como diria o outro. Como assim? Porque até agora, 2 palpites, 2 vitórias do Botafogo. Do outro lado, quem que tá? Ah, mas eu falei Botafogo. 3-2. É Um Botafogo grande jogo. contra quem? É um clássico, Flamengo. amigo. Botafogo e? Flamengo. Flamengo. Vitória do Flamengo. Quanto? 2-1. Dá o seu vaticínio. E depois você volta pra cadeira e se ajeita nela. Flamengo 1, Botafogo 2. Ninguém. Só mandei ele ter calma. Calma aí, calabreso. Só falei isso. Calma aí, calabreso. Só falei isso. Prestem atenção. Dizem que esse coraçãozinho só consegue fazer quem está realmente apaixonado. Falando nisso, Ó, Patrícia, quero mandar um abraço para Eugênio Leal, o único que acertou o resultado no Sai do Muro de ontem, o único que apostou em vitória do Flamengo. Todo mundo falou vitória do Botafogo, inclusive eu. Ele acertou o resultado, mas não o placar. Mas Você a gente- falou que era 2-1, mas tá valendo. A gente erra com convicção. Eu pus o oposto, pus 1-0 Botafogo. São times que poderiam estar rendendo mais, principalmente o Flamengo. É um time lento, sabe, assim, uma preguiça. A torcedora do Flamengo ali matou com aquele cartaz. Coitada da bola. Ela já foi prevendo o que Eu seria o fiquei clássico. imaginando se ela fez na hora. Não fez na hora. Ele é muito Olha, elaborado. É maravilhoso isso. Ela já E previa. olha a cara. Ela deve ter levado 2. Ela deve As ter... duas, né? A cara das duas. Ela deve ter levado 1 também elogiando. É isso e aí aí. depende do jogo, ela escolhe. É. Ela deve ter levado 1 assim, que jogaço. Ou Aí era- ela escondeu esse e colocou o outro. Aqui, Ela já sabia que o jogo ia ser Ou assim? era um desagravo em relação à bola, que foi maltratada pelo Tite na última coletiva. Não. Então aí ela falou, a bola não tem culpa. Não, mas foi realmente, aquilo ali é o resumo do jogo. Foi um jogo muito fraco tecnicamente, se esperava mais. A Nath pontuou a qualidade técnica, não só do Flamengo, Botafogo, Tiquinho Soares, Luiz Henrique estreando, Tietê, o meio-campo mais encorpado do Botafogo, dava para jogar muito mais. Então o jogo decepcionou nesse aspecto. Então sempre entra na equação o gramado do Maracanã, continua péssimo, fechado, manutenção e um gramado horroroso dessa forma, então contribui também para o mau espetáculo, mas eu vejo que os dois times também deixaram a desejar em intensidade, nem tanto em organização. Eu concordo com o Thiago Nunes, o Botafogo tinha ali foi muito bem definido por ele, até o Thiago Nunes chegou a ensaiar um sistema com 3 zagueiros, com Danilo Barbosa recuando. Agora a gente já vê o Danilo Barbosa como volante, só 2 zagueiros, o Barbosa e o Alter. O Matheus Ponte fez um bom jogo, um jogo seguro na lateral direita. O Hugo também, a principal oportunidade do Botafogo sai de um belíssimo cruzamento do Hugo de trivela para o Tiquinho Soares. Então o sistema defensivo do Botafogo começa a se resolver melhor, já ganhar uma cara, e o Thiago Nunes ganhou uma boa opção também com essa formação com 3 volantes. Ele saca o Eduardo e aí vai com Danilo, Tietê e Marlon Freitas. É um meio-campo que conseguiu segurar o Flamengo na base da intensidade, de força física, de bom posicionamento. Então pode ser uma alternativa para alguns jogos na temporada. Mas o jogo e a formação de ontem do Botafogo foram condicionados pelo adversário. O Thiago Nunes observou o que o Vasco fez para marcar o Flamengo. Fez uma linha de 3 zagueiros, muitas vezes recuando os laterais.
2 volantes com muita pegada, o Zé Gabriel e o Matheus Carvalho. Então o Thiago Nunes tentou reproduzir de uma maneira diferente, uma formação diferente, mas mantendo essa pegada para, de certa forma, neutralizar os principais jogadores do Flamengo. Foi muito bem sucedido na maioria do tempo. Tanto é que as oportunidades contundentes, principalmente no primeiro tempo, foram do Botafogo, mesmo tendo menos controle. Então, a única ressalva que eu faço na formação do Thiago Nunes foi colocar o Júnior Santos do lado esquerdo. O Júnior Santos tem mais dificuldade de render por ali. Gosto mais dele pelo lado direito, é o lado que ocupado pelo Luiz Henrique. Fez até uma partida correta, né? Um cara estreando, chegou agora, ainda conhecendo os companheiros, mas eu vejo que ele pode repensar. Talvez o Vitor Sá, que foi opção para o segundo tempo, o Savarino, são jogadores que funcionam melhor pelo lado esquerdo do que o Júnior Santos. Mas fora isso, foi uma formação competente para um time que está se formando agora, ele ainda observando com uma ou outra dúvida. Apesar dessa falha do Gatito, o Botafogo fez um jogo correto, apesar, repito, não foi de boa qualidade técnica, mas para o que o Botafogo precisa, que é olhar a Libertadores, chegar com um time bem formado, o Thiago Nunes deu um primeiro passo e do lado do Flamengo fica, de fato, ainda essa impressão de que o time está longe de estar pronto. E o pronto, diferentemente do Thiago Nunes, não é de formação. A gente já consegue entender o que o Tite quer, com o De La Cruz ali do lado direito, entrou na vaga do Luiz Araújo, mas essa formação não tem tido dificuldade para se desenvolver. Aí insistir um pouco mais, e é natural isso, é começo de temporada, período de testes serve para isso, mas em algum momento, se a coisa estiver atravancada, o Tite talvez vai precisar dar um passo atrás, voltar com os 2 atacantes de lado. Até eu vejo que o Flamengo tem, pela característica dos jogadores, tende a funcionar melhor com 2 pontas. Então pode ser que ele tenha de rever o posicionamento do De La Cruz ou a titularidade dele. O encaixe ali, por enquanto, não tem funcionado. Pode dar certo? Pode. Mas nesse começo tem tido essa dificuldade de desenvoltura com os principais jogadores. Um jogo correto, você se referiu ao Botafogo assim. Não é muito pouco para o Botafogo, que jogou tanta bola, pelo menos no primeiro turno no ano passado, que sonha em chegar à fase de grupos da Libertadores da América, que está investindo pesado. Só um jogo correto? Não é muito pouco? Era o Flamengo, né? Inspiração zero dos 2 times. Assim, por 90 minutos de inspiração zero. Esse jogo aí foi um 0-0 com um gol no fim. Quando eu fui dormir, às vezes eu pensei assim, saiu um gol no fim. Porque pelo jogo, agora o Botafogo estava na dele. Principalmente no primeiro tempo. Eu gostei do primeiro tempo do Botafogo. O Botafogo foi muito competente em conter o Flamengo. Mas isso que o Breler falou tem o efeito colateral. Você bota a volantada para segurar, falta gente para criar. O Eduardo é um nome desses, né? Uma opção para criar. Também não entrou bem no jogo. Também não entrou bem. Não tem jogado bem o Eduardo. Botafogo tem bons jogadores de lado. Já tinha. Tem mais ainda agora com o Luiz Henrique. Então, para frente, eu acho que o Botafogo tem uma possibilidade de pensar em alternativas. Agora, do Tite, não é que o time não está pronto. É que o time não está, nessa altura da vida, se esperava um estágio de evolução maior, principalmente na questão que a Nath falou, da conclusão para o gol. Os méritos do Flamengo são ficar muito com a bola, mas e daí? Um time que tem 2 ataques de primeira linha, gente. Todo jogo o Tite troca os 2 atacantes da frente e não machucar o adversário, ganhar no fim com o gol do zagueiro, que o goleiro de um time tecnicamente inferior e que entrou para segurar mais o jogo falha, é muito pouco a essa altura do trabalho. Ninguém queria um time pronto, não é isso. Mas parece que parou de evoluir. E aí começam as questões. O Tite não pode reclamar, ao contrário de todos os técnicos do Brasil, não pode reclamar de pé de obra qualificado. Ele tem grandes jogadores, ele tem setores do campo inteiros para trocar, se ele quiser. A questão do ataque, a questão do meio campo, a questão da tática que ele vai usar. E está se vendo muito pouca evolução. Então, acho que esse 0-0 aí, até pela má qualidade do jogo, o Flamengo tem que ser mais cobrado que o Botafogo. O Botafogo parece estar achando um rumo, a despeito, inclusive, do trauma psicológico que o Botafogo sofreu, né? O Botafogo vem de um trauma sui generis na história da bola. Foi um negócio violento.
Um time que liderou daquele jeito, acabar em quinto, do jeito que acabou. E o Flamengo tem tudo, tem a faca e o queijo na mão e rende muito pouco. É que as exigências, a expectativa, os desejos do Flamengo, tudo é maior. Claro. Se o Botafogo está pensando em chegar à fase de grupos, passar por essas fases iniciais, esses primeiros mata-matas da Libertadores, o Flamengo sonha com o título da Libertadores, em voltar a levantar a taça, que não levantou nenhuma no ano passado. Tem time, tem elenco, tem investimento, tem comissão técnica para isso. Então, obviamente, que sempre se espera muito mais do Flamengo. O gol do Flamengo tem várias coisas para a gente analisar. Tem, obviamente, mérito na cabeçada, no posicionamento do Léo Pereira, no cruzamento do Ayrton Lucas. É uma pergunta, é interrogação isso aqui? Alguém tem dúvida? Ou se falhou. Pode tirar essa interrogação daí. Falhou. Todo mundo erra, o goleiro errou, mas alguém tem dúvida? E ali, para mim, ele falha duas vezes, que é primeiro no tempo de bola e depois por escolher socar. Que ele vai no soco, aí já é uma... Quando o goleiro sai de soco, a bola na certeza. Porque ali, se ele qualquer erro e ele já sai errado no tempo, é fatal. O tempo de bola, tudo errado ali, né? Tudo errado. Atenção! Eita. Vamos falar do Carolino, o zagueiro do amor, professor Celso Zelt. Eu ainda estou tentando aprender esse coração, mas... Professor, você que é o cara das frases. Você que é o cara das frases. Como é que é aquele? Dos ditados. Como é que é aquele? Como é que é? Azar no jogo, sorte no amor? No amor. Mas nesse caso não, né? No caso... É sorte no jogo e sorte no amor. Sorte no jogo e o cara sorte tá no amor. apaixonado, tá amando, fazendo coraçãozinho. E, pô, decide toda hora. Contra o Vasco foi ele que salvou 2 vezes, não foi? Evitando os gols do Verratti. E ainda uma jogada de ataque na área também muito interessante contra o Vasco, né? A gente costuma falar que jogadores assim estão passando por boa fase, mas eu acho que no caso dele não é fase, não. Léo Pereira, eu acho que é o contrário. Ele passou uma má fase no Flamengo, lembra? Que era defenestrado, mas sempre foi um zagueiro seguro. Se eu não me engano, isso foi 2022. 2022, era o Renato ainda o técnico? Não me lembro se era o Renato. Era o Dorival. Renato foi 21. Era o Dorival. Dorival, né? Então, mas aí depois da má fase ele começou a jogar bem e desde então vem jogando bem, agarrou a posição e tá jogando bem faz tempo. E agora, nesse início de temporada, se destacando aí também. Aprendeu a fazer o coração, professor? Mais ou menos. No caso dele é uma retomada, né? Porque no Atlético ele era um zagueiro seguro, ele foi uma contratação acatada por todos como uma contratação importante, como era também o Gustavo Henrique, que estava com ele, lembra? Os dois ali muito contestados. É a melhor fase da carreira do coincidência, porque ele teve uma grande fase e por isso o Flamengo o contratou. Repita a dupla que quando você ele falou. jogava com o Thiago Nunes, não é isso? Repita no a Atlético dupla que você Paranaense. falou que ele tinha quando ele é contestado. Gustavo Henrique. Os dois eram contestados, na verdade. Os dois chegaram com muito mas o que é isso aqui? Peraí. status, né? Quem é o verdadeiro artilheiro do amor? Léo Pereira, o Breler Pires? Não, O Léo Faz o teu coração. O Léo Pereira é melhor no coraçãozinho do que eu. O meu é desastrado aqui. Mas É saiu, elaborado ó, esse ó, coraçãozinho, Tá né? dando cãibra aí. Tá... Mas fácil assim, faz assim, ó. Então Você vai. parece uma maçã, Abel. Assim, A maçã do amor aqui, ó. assim todos fazem. É assim, ó. Eu quero aprender o do Léo. Como é que Aqui, é ó. o do Léo? O Assim. Léo Pereira tá assim, que nem o Breler, assim, ó. É bacana, hein? Que isso aí, professor? É uma tentativa. É uma cama de gato. Eu nem tento mais, eu nem tento. É óbvio que houve a falha, mas mérito do Léo Pereira na jogada. E o Léo Pereira. Léo Pereira não tem nada a ver com isso, ele tava lá pra fazer aquilo que ele fez. E ele faz isso quando não falham também. A Nath lembrou um jogo com o Corinthians que no último minuto ele fez. É mérito dele. Então, ele vai bem na bola aérea ofensiva e principalmente na defensiva. Hoje, o único titular indiscutível na defesa do Flamengo, incluindo o Rossi, que ainda, para mim, precisa mostrar mais, é o Léo Pereira. Para mim, é o único indiscutível ali. O Fabrício Bruno, um cara que tem velocidade, que segura bem a onda na maioria das vezes, mas se aumentar a concorrência, ou chegando o Léo Ortiz, já corre risco também. Mas Fabrício Bruno, não? Mas absoluto e indiscutível para mim, hoje só o Léo Pereira. Na lateral Sério? esquerda não tem um absoluto porque vai sobrar. Na direita não tem um absoluto porque falta. E a tendência é que seja o Vinha, mas
Precisa chegar, jogar, uma se concorrência adaptar. forte. Exato. Hoje, para mim, o Léo Pereira é o cara que se estabeleceu ali e passa a ser o pilar da defesa do Flamengo, ainda buscando formação ideal. Tem disputa Varela e Wesley na direita. Fabrício Bruno, chegando mais um zagueiro, precisa se coçar também. Para mim, independentemente do Léo Ortiz ser canhoto e jogar pelo lado esquerdo, é o cara que tende a jogar junto com o Léo Pereira. E do lado esquerdo, essa disputa Ayrton Lucas, que é o titular, que está há mais tempo, mas o Vinha... e a tendência é que o Vinha ganhe. Léo Pereira tornou-se intocável. Isso me lembra aquela música. Com a força do amor, tudo fica possível. Novela do SBT. Mas música com amor tem várias. Novela do SBT? É noveleiro também? A força do amor. Quer dizer que o senhor é noveleiro? A força do amor, tudo fica possível. É Léo. E depois ainda me chamam de Breilove. É o Prof. Love. Com a força do amor. Professor Celso Zé. Hoje ele tá assim... O noveleiro do amor, hein? Opa. Tá, então, nação, tá aí a imprensa esportiva, a imprensa paulista tendo que reconhecer. Apostaram contra o Flamengo, mas deu Flamengo. Tá aí. Deixa sua risada nos comentários, deixa o like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.